Então tá, pessoas, eu sou o professor Hidrogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, pessoas, nosso papo aqui hoje vai ser sobre tabela periódica, certo? Então nós vamos fazer uma apresentação aqui da tabela periódica, certo? De uma forma mais geral, certo? Vamos passar pelos grandes grupos da tabela, pelas famílias da tabela, períodos da tabela, assim como distribuição eletrônica, né, de Linus Pauling, fazer um paralelo da distribuição eletrônica de Linus Pauling com a tabela periódica. Então vamos começar um pouquinho aí com a história, certo? Bom, em 1817, a Tríades do Eureiner, tá, diz o seguinte, que alguns elementos apresentavam certas semelhanças e os mesmos eram separados em blocos de 3 elementos. Então, como vocês podem perceber aqui nessa tabela, né? Então, foi dessa forma aqui que os primeiros elementos foram, diríamos, catalogados em forma de tabela, certo? Já em 1862, Jean Cortois elaborou uma tabela chamada de parafuso telúrico. Ele encontrou propriedades semelhantes entre os átomos de berílio, magnésio, cobalto e silício. Se vocês perceberem, vocês vão ver o seguinte, ó, que essa versão da tabela periódica, tá, ela era exatamente num formato de parafuso. Então, aqui, ó, estariam nessas linhas, né, diagonais, estariam dispostos os elementos com propriedades semelhantes aí. Já em 1864, Newlands observou que as propriedades dos 7 primeiros elementos se repetiam nos 7 elementos seguintes e as definiu como sendo a lei das oitavas musicais. Então ele fez uma tabela periódica baseado nas notas musicais, certo? Então tu tinha, ó, uma linha aqui com 7, depois mais uma linha com 7, depois mais uma linha com 7, e nessa situação aqui, né, ele ia botando os elementos com propriedade semelhantes aí, certo? Bom, aí vem Dmitri Mendeleev, considerado o pai da tabela periódica. Isso em 1869, ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica e observou que os elementos apresentavam propriedades químicas semelhantes, certo? Então aqui, ó, como vocês podem observar, ele fez essa disposição, mas ele fez uma disposição por massa atômica, certo? Em 1913, Moseley obteve uma relação entre os comprimentos de ondas das radiações alfa de vários elementos e os números atômicos dos elementos que eles emitem, certo? Dessa forma, ele conseguiu organizar a tabela periódica através dos seus números atômicos, que é a versão que a gente conhece da tabela periódica de hoje em dia. Bom, aqui eu trago para vocês daí a tabela periódica, certo? Nessa tabela periódica, o que dá para a gente perceber? Dá para perceber que tem um grupo de metais, que são um grupo grande, depois o grupo dos ametais ou não metais, o grupo dos gases nobres e o hidrogênio. Aqui eu grifo para vocês, ó, em preto, o que antes eram chamados de semimetais ou metalóides, que a gente também vai falar um pouquinho deles aqui. Só que hoje, na versão atual da tabela periódica, certo? Não se traz mais a separação de semimetais, certo? Se traz exatamente dessa forma, os metais, os ametais, gases nobres e hidrogênio, certo? Então, vamos lá, vamos começar pelos grandes grupos aí. Primeiro, metais. Eles constituem aproximadamente 76% dos elementos da tabela periódica, são bons condutores elétricos e térmicos, são maleáveis, flexíveis e sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, né, que é líquido. Chama atenção também para o galho, que o galho numa temperatura de 30 graus, né, ele também já vem para o estado líquido daí, certo? Já os não metais ou ametais constituem aproximadamente 11% dos elementos da tabela. No entanto, são os mais abundantes na natureza. Em geral, são maus condutores elétricos e térmicos, não são maleáveis e nem flexíveis.
possuem as 3 fases de agregação, ou seja, possuem a fase de agregação sólido, que é o carbono, fósforo, enxofre e selênio, e o iodo, né? Já líquido seria o bromo, e gasoso, nitrogênio, oxigênio, flúor e o cloro, ok? Bom, seguindo a gente teria o que? Os semimetais ou metalóides, como eu disse para vocês que não se usa essa versão mais na tabela periódica, certo? Mas vamos falar um pouquinho deles. O que são os semimetais ou metalóides? Constituem cerca de 7% dos elementos da tabela, e esses elementos químicos que possuem tanto características, ou seja, propriedades físicas ou químicas de metais, quanto de ametais. Aí a gente finaliza aí com os gases nobres. Os gases nobres constituem aproximadamente 6% dos elementos da tabela. Esses elementos são encontrados na natureza na forma de substâncias simples, ou seja, eles são monoatômicos. O que quer dizer isso, são monoatômicos? Exemplo, se eu for falar do hidrogênio, eu vou falar ele na forma molecular, ou seja, H2. Se eu vou falar do hélio, eu não vou dizer HE2, é simplesmente HE. Se eu for falar do xenônio, é simplesmente Xe, ou seja, eles são monoatômicos, certo? Bom, aí eu venho para uma situação da qual eu traço um paralelo entre tabela periódica e distribuição eletrônica de Linus Pauling, certo? O que dá para perceber aqui? Que eu posso olhar para a tabela periódica e enxergar de certa forma a distribuição eletrônica. Então, olha só. Na família 1 e na família 2 estão quem? Estão os subníveis S daí. Então, na família, todo mundo que é da família 1 termina com S1. Todo mundo que é da família 2 termina com S2. Então, aqui ó, eu tenho 2 famílias, certo? Então, na primeira família S1, na segunda família S2. Aqui eu começo a terceira família, ou seja, do 3 até o 12, todo mundo vai terminar em D, certo? Venho para cá, de P1 até P6, tá aqui. Então, nesse outro bloco aqui, ó, todo mundo termina com P, com exceção para o hélio, termina em S2. Então, eu posso enxergar a tabela periódica como sendo o diagrama de Linus Pauling. Então, através da distribuição eletrônica, eu consigo perceber aonde esse elemento se encontra na tabela periódica, certo? Então, olha só, o importante na tabela periódica não é tu decorar nada, é tu conseguir te localizar e tu conseguir saber as propriedades que eu consigo obter através da tabela periódica dos elementos químicos, certo? Bom, agora, o que são os períodos ou séries, ou o que são os grupos ou famílias na tabela periódica? Então, grupos ou famílias são essas linhas verticais. Então, a tabela periódica tem 18 grupos ou 18 famílias. Uma situação muito importante aqui quando eu falo em família é dizer o seguinte, que os elementos da mesma família possuem propriedades químicas semelhantes. Nas linhas horizontais, eu enxergo quem? Os períodos ou séries, que nada mais é do que as camadas eletrônicas. Então, camada K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas eletrônicas, são também 7 períodos que eu tenho. Os grupos ou famílias, eles podem ser divididos de que forma? Pode ser dividido da seguinte forma. Bom, o grupo 1 são os metais alcalinos. O grupo 2, metais alcalinos terrosos. Do grupo 3 ao grupo 12, eu tenho os metais de transição. No grupo 13, eu tenho o grupo do boro, o grupo 14, o grupo do carbono. No grupo 15, o grupo do nitrogênio. O grupo 16, eu vou chamar de grupo dos calcogênios. O grupo 17, eu vou chamar de grupo dos halogênios. E o grupo 18, o grupo dos gases nobres. Além do que, a série dos lantanídeos e actinídeos, que são aquelas 2 linhas horizontais que eu tenho aqui no final da minha tabela, certo? Bom, vamos falar então um pouquinho dos metais alcalinos. Grupo 1. São metais pertencentes ao bloco S, como a gente viu anteriormente. São elementos que reagem vigorosamente, ou seja, são muito reativos, são macios, prateados e fundem em baixas temperaturas. Produzem hidrogênios quando colocado em contato com a água. Com um detalhe, né, pessoal?
todos os elementos desse grupo apresentam um elétron na camada de valência, ou seja, NS1. Esse N significa o quê? O número quântico principal ou o período que está, certo? Então, se eu pegar o sódio, que tem um número atômico igual a 11 e fizer a distribuição eletrônica dele, eu vou perceber o seguinte, que lá na minha tabela periódica ele está no terceiro período, certo? Está na primeira família. Então, 3S1, 3 do terceiro período, S1 da primeira família, certo? O grupo 2 é o grupo dos metais alcalinos terrosos. Esses elementos também pertencem ao bloco S. Apresentam propriedades em comum com o grupo 1, porém suas reações são menos vigorosas, ou seja, eles não são tão reativos como os do grupo 1. Então, todos os elementos desse grupo apresentam 2 elétrons na camada de valência, ou seja, NS2. Então, se eu pegar como exemplo o magnésio e fizer a distribuição dele, eu vou perceber o seguinte, ó, que terminou em 3S2, ou seja, no terceiro período. Onde é que eu vou encontrar ele? Eu vou encontrar o magnésio no terceiro período, certo? Na segunda família ou no segundo grupo, porque terceiro do 3, S2 me indica que está no segundo grupo ou segunda família. Bom, quando eu vou para o grupo 3 ao grupo 12, que a gente chama de metais de transição, o que são esses metais de transição? Um elemento cujo átomo possui um subnível D incompleto ou que possa vir a formar cátion com subnível D incompleto são chamados de metais de transição. Aqui eu faço um parênteses porque se a gente for analisar e fazer a distribuição eletrônica, a gente vai perceber o seguinte, que alguns elementos que estão aí nesse bloco, eles não poderiam ser chamados de metais de transição. Mas a gente vai seguir o que a maioria dos autores fala, certo? Que esse é o grupo de metais de transição. Por que isso? Porque alguns dos elementos que estão aí, exemplo zinco, cromo, quando eles formam cátion, eles não formam subnível incompleto daí, certo? Então, seriam algumas, diríamos, exceções aí para metais de transição. Mas a gente costuma usar como sendo do 3 ao 12, todo mundo que está nesse meio aí é metal de transição. Então, são os elementos do bloco D, né? Do 3 ao 12 são todos eles do bloco D. Todos os elementos deste grupo apresentam um subnível mais energético D, então mais energético D, pertencente à penúltima camada. Então, olha só, se eu pegar o ferro, que tem número atômico igual a 26, eu vou ver que ele termina em 3D6. Então, vejam bem, se eu for analisar, onde é que eu vou encontrar o ferro lá na tabela periódica? Ele está no quarto período. Por quê? Porque eu tenho 4S2, o 4 é o número maior que eu tenho, então ali está o meu período, certo? Só que ele está em que família? Vou somar o número de elétrons de D mais 2. Então eu vou dizer que o ferro ele está na família 8 e está no quarto período. Já o zinco terminou em D10, mas antes de chegar em 3D, eu passei pelo 4S, então a minha camada maior é a quarta. Então eu estou no quarto período. Só que qual é a família que eu estou? Bom, se terminou em D, a regra diz que eu tenho que somar com 2. Então 10 mais 2, 12. Então o zinco está na 12ª família, certo? Agora, se eu for falar no grupo 13, o grupo do boro, esses elementos apresentam 13 elétrons na última camada, e a configuração da camada de valência é NS2-NP1. Então vamos pegar o exemplo boro. O boro tem 5 elétrons, certo? O número atômico dele é 5, então 5 elétrons. Então ele vai ter o quê? A distribuição eletrônica dele vai terminar em 2S2, 2P1. Olha só, NS2, NP1. Qual é a família que ele está? Toda vez que terminar em P, eu vou somar o número de P mais 12. Então ele vai estar na família 13. Qual é o período que ele está? No segundo, por quê? Porque é 2P1, então 1 eu somo com 12 fecha 13, e o 2 significa o segundo período. Então o boro está no segundo período, na 13ª família, certo? O grupo 14, que é o grupo do carbono, os elementos deste grupo apresentam 4 elétrons na última camada, com a configuração eletrônica igual a NS2, NP2. Se eu for fazer a distribuição eletrônica do carbono, vai terminar em quê? 2S2, 2P2. Ou seja,
O que diz a regra? Quando termina em P, para eu saber a família, eu vou somar 2 mais 12. Então, 2 mais 12, 14. Então, eu sei que o carbono é da 14ª família. E qual é o período dele no segundo? Ah, como é que eu sei isso? Porque é 2P2. Então, aquele 2 ali na frente significa que ele é do segundo período. Já o nitrogênio, os elementos do grupo apresentam 5 elétrons na última camada, com configuração eletrônica de camada de valência NS2-NP3. Então, olha só, se eu pegar o nitrogênio, né, e fizer a distribuição eletrônica dele, vai terminar em 2S2, 2P3. Então, eu estou enxergando aí em vermelho, né, os elétrons de camada de valência, certo? Agora, qual é a família dele? Qual é a família do nitrogênio? Bom, simples, né? Terminou em P, então pego o número de elétrons de P e somo com 12. Então, 12 mais 3, 15. Ah, então o nitrogênio é da família 15 e o número 2 que vem na frente ali me indica qual o período, certo? Falando agora no grupo dos calcogênios, os elementos desse grupo apresentam 6 elétrons na última camada, com configuração eletrônica na camada de valência NS2, NP4. Então, olha só, se eu pegar o oxigênio, faço a distribuição eletrônica dele, 8 elétrons, vai terminar em quê? 2S2, 2P4. Mesma história, terminou em P, soma o número de elétrons, né? Com quanto? Com 12. 4 mais 12, 16. Então eu sei que o oxigênio é da 16ª família. Já o grupo 17 é o grupo dos halogênios. Neste grupo, os elementos apresentam 7 elétrons na última camada, com configuração eletrônica na camada de valência NS2, NP5. Ou seja, 7 elétrons de camada de valência. Pegando o exemplo ali como o flúor tem número atômico 9, consequentemente 9 elétrons. Se eu fizer a distribuição eletrônica, termina em quanto? 2S2, 2P5. Olha só, terminou em P. Quantos elétrons tem em P? 5 mais 12, 17. Então, o flúor é da 17ª família e está no segundo período, certo? Bom, já os gases nobres são considerados quimicamente neutros. Até a década de 60, se dizia que o gás nobre não reagia com ninguém. E a partir daí conseguiu-se constatar que ele consegue reagir com alguns elementos, tá? Então, todos os elementos desse grupo são gases incolores e inodoros. Bom, com exceção do hélio, que termina em S2, certo? Os demais elementos apresentam configuração eletrônica de valência NS2, NP6, ou seja, todos os elementos, com exceção do hélio, vão terminar em P6. Então, 6 mais 12, 18. Então, eu vou dizer que eles são da 18ª família, certo? Bom, os metais de transição interna, né, chamados de lantanídeos e actinídeos, que são aquelas duas linhas que eu tenho, né, aqui embaixo na tabela periódica, certo? Eu posso dizer o seguinte, bom, os lantanídeos, junto com o escândio e o ítrio, são frequentemente chamados de elementos terras raras. Bem importante isso, tá? Os terras raras são, então só relembrando, são os lantanídeos junto com o escândio e o ítrio, certo? E o grupo de actinídeos inclui principalmente elementos artificiais, com apenas algumas exceções como o urânio e tório. Bom, os lantanídeos são os subníveis mais energéticos, é o 4F, e a última camada termina em 6S2. Já os actinídeos tem o subnível mais energético em 5F e a última camada termina em 7S2. O hidrogênio, como eu disse para vocês, é um caso à parte aí na tabela periódica, né? Ou seja, ele não pertence à família 1, né? Como normalmente a gente vê. Muitas vezes eu vejo ele lá em cima na família 17, mas ele também não pertence à família 17, certo? Então, o hidrogênio é um caso à parte. Então, o que eu posso dizer com características principais do hidrogênio? Bom, ele pode formar cátion e ânion monovalentes. Ele pode realizar ligações tanto covalentes como ligações do tipo iônica, né? Ele apresenta pequena capacidade de dissociação quando está na sua fórmula molecular. É quase insolúvel em água. Em condições normais é pouco reativo, mas sob condições favoráveis reage com a maioria dos elementos e é um forte agente redutor, ou seja, sofre oxidação, certo? Então, como eu disse para vocês, né, muitas vezes ele está lá em cima da família 1, por quê? Porque ele termina em S1. Aliás, ele só tem essa distribuição eletrônica que é 1S1, certo? Beleza, pessoas? Gostaram da aula? Viram que tabela periódica é tranquilo, certo? Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e aguardem as próximas aulas.